Alunos do ensino médio, sejam bem-vindos à aula de Cultura de Goiás. E hoje eu vou falar para vocês, continuando aí a nossa revisão do segundo bimestre, eu quero falar para vocês sobre a história de Goiás, né? Na última aula nós vimos aí sobre a história e um pouco da geografia de Goiás, e hoje nós vamos falar resumidamente sobre um pouco dessa história, né? Lembrando também que esta praticamente será a nossa última aula aí em relação ao segundo bimestre. E eu espero que vocês foquem a atenção, conteúdo muito importante, principalmente para quem vai prestar vestibular na UEG, Universidade Estadual de Goiás, e também quem deseja fazer concursos no estado de Goiás. Basicamente, todas as bancas pedem a história de Goiás. E é importante dizer que nós que somos goianos, nós devemos saber a história do nosso estado. Vamos também falar desse processo aí, desde quando o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva chegou aqui, até o momento que Goiânia é escolhida para ser a nova capital do estado, ok? Eu conto com a sua atenção. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar um WhatsApp, ok? Vamos então iniciar a nossa aula. Bom, alunos, a história de Goiás é importante a gente estudar porque antes mesmo aí da colonização do território brasileiro, né, a região aí onde hoje está localizado o estado de Goiás era praticamente aí habitada por índios. Era habitada exclusivamente por indígenas ou nativos, né? Lembrando também que foi quando o Anhanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva, descobriu essa região que praticamente começou a ser povoada. O Anhanguera, ele povoou essa região ali, principalmente as margens do Rio Vermelho, na antiga Arraial de Santana, na antiga Vila Boa, atual cidade de Goiás. Então tudo começou ali, às margens do Rio Vermelho, na cidade de Goiás. E eu posso dizer para vocês que a história do estado de Goiás, do nosso estado, começa ali, às margens do Rio Vermelho, onde os bandeirantes começaram a desbravar aquelas terras em busca das minas de ouro. Isso é importante a gente destacar porque Goiás inicia praticamente nessa região onde hoje está situado a cidade de Goiás, a primeira capital do estado. Sendo assim, alunos, o que é importante a gente dizer é quais as principais fases da história de Goiás, né? A gente pode dizer que o desbravamento foi iniciada logo depois da descoberta aí do metal precioso na região, o que ocorreu entre o final aí do século 17 e início do século 18. O movimento dos bandeirantes, ou melhor, suas expedições, né, levaram à descoberta do ouro nas margens do Rio Vermelho. Mas não foi apenas somente às margens do Rio Vermelho, na cidade de Goiás. Todo mundo sabe que o Rio Vermelho é aquele rio que passa dentro da cidade de Goiás, ali próximo principalmente de uma casa famosa, a Casa de Cora Coralina, né? Mas também eles começaram a desenvolver aí, né, a busca do ouro também às margens do Rio São Francisco e até mesmo de algumas regiões no interior do estado. E o objetivo aí do grupo era exatamente este: encontrar riquezas minerais com destaque principalmente aí para o ouro nesta região de Goiás. Então, a
A gente diz que era uma produção aurífera. Por quê? Porque neste período aqui, a principal economia do estado de Goiás era o ouro. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a transição aí do ouro até a fase pastoril, onde a população de Goiás neste período deixa o ouro, porque ele vai entrar em decadência e vai começar a desenvolver a agricultura e também a agropecuária, certo? Vamos então a nossa dar continuidade à nossa aula, né? E a gente pode dizer também, alunos, que uma das primeiras expedições, né, deste grupo saiu lá de São Paulo, porque nós fazíamos parte da capitania de São Paulo. Então São Paulo, né, as primeiras expedições saiu de São Paulo, né, passando por uma trilha que era denominada aí Caminho dos Goiáses, né? Nesta mesma época também chegou ao estado um grupo do norte de missionários. Era muito comum naquela época, alunos, os bandeirantes, né, as expedições saírem e também dentro dessas expedições, grupos de missionários para evangelização, para conversão de pessoas, conversão de indígenas e etc. Então era muito comum nesta época, correto? Um dos bandeirantes, conforme eu já falei para vocês, mais conhecidos desta época foi o Bartolomeu Bueno da Silva, ao lado aí de seu filho, que na época tinha apenas 12 anos de idade, e herdeiro aí de seu primeiro nome, né? Então, o pai chamava Bartolomeu Bueno da Silva e o filho chamava Bartolomeu Bueno da Silva Filho, né? Ele não só caçou muitos índios, como também encontrou aí uma variedade de pepitas de metais preciosos, né? O seu sucesso não tardou a se espalhar aí para o resto do Brasil, e o que estimulou aí os bandeirantes a explorar ainda mais a região aqui do estado de Goiás. Outro fator que influenciou aí a exploração ocorreu em 1720, né? Quando o filho de Bartolomeu chegou à Lagoa Mestre d'Armas, região rica em pepitas de ouro, oriunda aí de uma grande variedade de minas. Então, Goiás era praticamente rico em minas de ouro. É por isso que o estado atraiu vários populares para que fosse explorada essa região, pois a mesma oferecia muitas minas de ouro. Após a morte de Bartolomeu Bueno da Silva, seu filho de mesmo nome, ele continuou aí o seu legado, né? Ele fundou aí, inclusive, o Arraial de Santana. Em 1739, o povoado ganhou aí o apelido de Vila Boa, conforme eu já falei para vocês, e depois intitulou-se como Cidade de Goiás. Nos dias de hoje, essa parte da história de Goiás está preservada aí na pequena cidade de Buenolândia, onde guarda aí principais aspectos históricos deste momento que nós vivemos. A região, ela seguiu como capital do estado por muitos anos. Essa região da cidade de Goiás, do Arraial de Santana, Vila Boa e cidade de Goiás. Até que em 1809, Goiás precisou ceder parte aí do seu território para o estado de Minas Gerais e do Maranhão. Já no ano de 1863, a capital do estado foi mais uma vez alterada, desta vez para o município de Leopoldina.
De 1930 em diante, a região se tornou aí extremamente próspera, o que se deu tanto aí, inclusive, pela melhora da infraestrutura das rodovias, como também aí pelo cultivo de uma grande variedade de alimentos. Eu sempre digo que foi a partir de 1930 que Goiás começa a tomar rumo. Por quê? Porque foi neste período que o Getúlio Vargas entra aí como presidente da República, né? Ele entrou através de um golpe de Estado. Houve a Revolução de 1930. O Getúlio Vargas, ele não foi eleito pelo voto popular, mas ele entrou como presidente da República, e a partir deste momento que ele entra, conforme vocês já sabem, porque eu já falei para vocês, ele foi colocando aí interventores nos estados, né, para que pudesse continuar a sua política, porque Getúlio queria mudar a história do Brasil, porque o nosso país, antes aí de 1930, era praticamente famoso pela questão principalmente da política do café com leite, onde ficava no poder apenas representantes aí da política de São Paulo e de Minas Gerais. E a oligarquia, que significa governo de poucos, predominou durante todo esse período aqui, inclusive não trazendo muitos benefícios para o Brasil e para as capitanias. Então, a partir de 1930, Goiás acelera e começa a se desenvolver. E o resultado disso, você já deve estar esperando há algum tempo, né? Em 1932, inclusive, iniciou-se a construção de Goiânia, né? Cidade planejada, inclusive, para ser a nova capital goiana. 10 anos depois, ela foi inaugurada e segue como capital até os dias de hoje. Com a chegada da Constituição Brasileira de 1988, o estado de Goiás perdeu aí algo em torno de 40% aí de suas terras, o que levou ao desenvolvimento aí do estado de Tocantins, né? Então, o estado de Tocantins, um dia essas terras pertenceu ao estado de Goiás, né? Quais são as partes mais marcantes da história de Goiás? É importante a gente observar isso, né? As partes mais importantes aí da história de Goiás são as seguintes, né? O povoamento do estado, né? O Arraial de Santana, posteriormente aí conhecido como Cidade de Goiás, né? Foi por mais de 200 anos, alunos, capital do estado de Goiás. Se você não sabe, a cidade de Goiás foi por mais de 200 anos a capital do estado de Goiás, né? Quando se espalhou a notícia de que a região aí tinha concentração de minas de ouro, gente de todo o Brasil se mudou para aquela região, conforme eu já falei para vocês, né? A famosa, né, a gente verifica também que uma das partes mais marcantes aí, né, da história de Goiás foi a famosa época do ouro aí em Goiás, né? O período onde o ouro foi próspero, onde a principal economia era aí o ouro, né? A fase do ouro de Goiás, alunos, olha só, foi intensa, né? Apesar de curta, ela foi muito intensa. Ela durou menos de 50 anos, até que a mineração passou de uma ótima atividade para uma atividade em total decadência, conforme eu já falei para vocês, tá? Atualmente, o único ouro ainda explorado na região é o ouro aí de aluvião, encontrado nas margens aí dos principais rios. Como que era essa sociedade goiana, alunos?
A gente pode observar que até 1749 a região de Goiás pertencia a São Paulo, conforme eu já falei para vocês. Nós pertencíamos à capitania de São Paulo, né? E foi só depois deste marco que se tornou capitania independente. Assim, desde o descobrimento do Estado até sua independência plena, né? A sociedade se dividia entre escravos aí que trabalhavam principalmente aí nas minas de ouro e pessoas livres, né, que eram os colonizadores das minas. E os indígenas, como que era visto aqui no estado de Goiás, né? Como que os indígenas eram vistos aqui, né? A gente pode observar que nos dias de hoje, o estado de Goiás ainda é marcada, alunos, por 4 diferentes áreas aí indígenas, mantidas e fiscalizadas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Os índios estão predominantemente nas cidades de Aruanã, Nova América, Colinas do Sul, Cavalcante, Rubiataba e Minaçu. Então estas são as cidades com maiores população indígena. Maiores informações sobre o estado de Goiás são as seguintes. Olha só as informações. Os principais rios de Goiás são Rio Aporé, Rio Corumbá, Rio Paranaíba, Rio São Marcos, Rio Araguaia, Rio Maranhão e o Rio Maraná. A vegetação do estado de Goiás é marcada pelo cerrado, inclusive eu já falei isso nas aulas anteriores, com alguns picos aí de florestas tropicais. A área total é de 341 mil quilômetros quadrados. Diversas aí a gente pode dizer que o cerrado ele proporciona para nós aí o cultivo aí, inclusive de vários frutos, né? A colheita, inclusive, de vários frutos, como o famoso pequi, né? Então, aqui nesta região colhe-se muito também o pequi. As divisas do estado com os estados de Minas Gerais, a sudeste, Tocantins a norte, Bahia a leste, Mato Grosso do Sul a sudoeste e Mato Grosso a oeste. O total de municípios são 246 municípios. Né? Nós temos 246 municípios, conforme eu já falei para vocês. As cidades com maior população registrada até hoje, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é Goiânia, que é a capital do estado, seguida por Aparecida de Goiânia, depois Rio Verde e em seguida Anápolis. A população, de acordo aí com o último censo do IBGE, que foi o de 2019, é uma população de mais de 7 milhões de habitantes. E na região do mapa, o nosso estado fica no centro-oeste brasileiro, né? Basicamente, alunos, é um resumo do que seria de fato a história de Goiás, né? É claro que nós temos ainda muitas informações, mas eu acredito que o pouco que eu falei para vocês aqui agora deu para vocês introduzir aí, né, alguns aspectos importantes que poderá ser cobrado numa prova de vestibular, numa prova de concurso público, né? Eu quero agradecer a atenção de vocês durante este todo o período que nós estivemos juntos aí na disciplina de Cultura de Goiás, e eu espero que tenhamos foco para aprender ainda mais sobre a história do nosso estado. Um grande abraço e até a próxima aula.